importante olhar-se no espelho. É importante respeitar aquilo que a gente vê no espelho. Mas é fundamental que nós nos olhemos, é uma outra forma de beleza. O cabelo de uma mulher negra muitas vezes é diferente do cabelo de uma mulher que não é negra. Quantas mulheres negras têm esse nome de Maria, mesmo não sendo Maria? Quem vê a televisão vê a mulher que cozinha chamar: Maria, me alcança o prato. Maria, faça isso, Maria. Então, em homenagem às mulheres negras, foi dado esse nome ao grupo, Maria Mulher. Acho que a gente se enxerga Maria muito cedo, assim. Muito, muito cedo. Como uma criança negra, depois adolescente negra, tu te enxerga num campo de pertencimento. Um grupo de mulheres que se reuniam para discutir, para debater problemas referentes à sua existência enquanto mulher negra. Porque Maria somos todas nós, né? Maria é um nome comum que designa qualquer mulher. Arregimenta todas as Marias. Mas eu tive um pai que entendia que todas as mulheres do mundo deviam se chamar Maria. Então, se ele tivesse tido 9 filhas, possivelmente seriam 9 Marias. Mas ele só teve 2. Então, nós duas temos o primeiro nome é Maria, né? O primeiro nome da minha mãe também é Maria. Além disso, Maria é um nome que também é, de uma certa forma, socialmente atribuído assim, às trabalhadoras domésticas, né? Então, esse nome da organização, para mim, ele tem muito sentido, e um sentido de ressignificação de algo que socialmente pode ser tomado como algo desvalorizado ou pejorativo, para transformar em algo de uma potência, que é o que a gente realmente acredita que as mulheres negras tenham podido exercer ao longo dessa história. No presente momento, a nossa sede está em reforma e nós teremos ao lado aqui da sala de cinema um espaço de cuidados pessoais, ou então, como comumente é chamado, de Instituto de Beleza. O meu sonho é o dia em que a gente abrir essa porta e dizer para a comunidade que Maria Mulher está aqui de portas abertas para receber as pessoas da comunidade. E em 2014, houve uma mudança no plano, no traçado da rua, e Maria Mulher, a sede de Maria Mulher, teve que ceder um espaço para a rua. Se demoliu, se perdeu, vamos dizer, acho que uns 3 metros. Ele chamava de obras da Copa, que era mexer na avenida para ampliar. E aí, em 2016, Maria Mulher foi atingida. E que, na verdade, ultrapassou o período da... A Copa veio, o Brasil levou 7-1, e a obra também tomou um vareio e não seguiu adiante. Na verdade, ainda está inconclusa. São 37 vilas na Grande Cruzeiro. A gente não tem noção de que
Cada um desses núcleos, se vocês andarem por aí, são núcleos que são considerados vilas, que tem 160 mil pessoas. É grande. É o bairro mais próximo do centro de Porto Alegre, o bairro popular, e é uma região onde há muitas mulheres que são chefes de família e, sobretudo, muitas mulheres pretas são chefes de família. A importância, né, de estar naquele espaço lá é fundamental. Ali chamam erradamente de periferia porque é um espaço de discriminação, né? E tem todo um projeto para ir cada vez mais tirando, né, um avanço do tal de desenvolvimento para que as pessoas possam sair de lá e fazer uma especulação imobiliária. É um bairro que é junto ao bairro Santa Teresa e Menino Deus. Ninguém diz que Menino Deus é periferia, ninguém diz que Santa Teresa é periferia. Aí Cruzeiro, Glória Cruzeiro e Cristal, que é grudado, e principalmente ali na Cruzeiro, é considerado periferia. Porque bairros como aqui, a Grande Cruzeiro, ou Restinga, ou outros, a população periférica não se entende como cidadã. E eu acho que o papel que a gente possa estar fazendo é estar provocando essa discussão. Porque quando se fala em combate ao racismo e tal, as pessoas imaginam que é só aquele tema que nós... Se combate o racismo, se fala de sexismo, mas se fala também dessa questão da cidadania, da questão da saúde plena que nós todos devemos ter. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui na inauguração da Laje de Maria Mulher. Então, se abrir um espaço de escuta muito importante, que às vezes é o que a gente só precisa ser acolhida para criar coragem para conseguir mudar um pouquinho a nossa história. Então, a minha história não é diferente de qualquer outra história de uma menina negra. A partir da cozinha estar montada, começar, não só deixar montado o material, mas começar a ver como é que a gente efetivamente vai ter os cursos, quais as parcerias que a gente vai ter para poder manter todo esse material, para mão de obra, essas questões todas que a gente está começando a pensar. Em 1972, eu li numa reportagem no jornal Zero Hora, dada por Oliveira Silveira. Oliveira Silveira era do grupo Palmares, um grupo que buscava estudar a história dos negros brasileiros e buscavam no seu estudo uma data que fosse significativa para o povo negro brasileiro, porque a história apontava como a data maior o 13 de maio, mas o 13 de maio ele veio só com a libertação, ele não trouxe nada mais. Lógico que não podemos negar que é o fim formal da escravidão no Brasil. Mas aí o estudo feito por esse grupo, chamado Grupo Palmares, chegou ao 20 de novembro, como data importante. 20 de novembro de 1695, morreu Zumbi de Palmares. E importante também era falar de Palmares. Palmares foi um quilombo em que pessoas negras e também pessoas brancas e indígenas moravam ali. Era um espaço que durou quase 100 anos. E aí, no ano de 1971, o Grupo Palmares apresenta aqui em Porto Alegre, o 20 de novembro, num ato comemorativo. Então, o primeiro ato comemorativo do 20 de novembro aconteceu em 1971, no Clube Náutico Marcílio Dias. Em 1978, o MNU, Movimento Negro Unificado, dá a essa data o nome de Dia Nacional da Consciência Negra, né? Então, para muitas pessoas e para muitos lugares, tem como referência o ano de 78, o ano que o MNU dá o nome de Dia Nacional da Consciência Negra. Só que a origem do 20
é 1971, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Oliveira Silveira, Grupo Palmares. A data é aqui no Rio Grande do Sul e eu dou prova, dou fé, como diz o outro. Em 1973, eu me juntei ao grupo. Então, eu fiquei um tempo no Grupo Palmares, que tinha mulheres e homens, mas a gente percebia que o protagonismo maior, quase sempre, para não dizer sempre, era dos homens. Sempre quem falava era o fulano, se não era o fulano, era o cicrano, se não era o cicrano, era o beltrano ou o tetrano. Sempre eram os homens que faziam essa manifestação. E as mulheres ajudavam a construir, mas a fala não era delas. Então, um grupo de mulheres negras, né, que militava dentro dos grupos antirracistas, enfim, que lutavam pela causa negra, grupos mistos, mas nós nunca nos sentimos bem representadas como mulheres dentro desse grupo. Os homens negros também são bastante machistas, graças a Deus hoje isso está mudando, né? Hoje a gente encontra grupos de homens, tanto negros e não negros, que trabalham masculinidade, para paternidade, então isso vem mudando. Mas lá na década de 70, início dos anos 80, isso não era comum, né? Então os anos foram passando e em 1987 conheci umas mulheres que estavam se reunindo para falar das questões das mulheres pretas. Naquele momento já as mulheres brancas já estavam debatendo a questão do feminismo, a opressão de gênero e tal. Mas a gente ia nas reuniões e ficava assim, né? Porque nós queremos trabalhar. A gente olhava uma para a outra. As mulheres pretas entraram no Brasil trabalhando. Enquanto as mulheres brancas naquela década queriam trabalhar fora, ter o seu próprio dinheiro, serem independentes, nós negras estávamos numa outra fase. Nós estávamos numa fase de querermos creches para os nossos filhos, onde deixar os nossos filhos quando a gente saía para trabalhar, né? 8 de março de 1987 é criada Maria Mulher. Naquele momento, a gente chamava a Maria Mulher Grupo de Mulheres Negras. Com o tempo, passamos a ser Maria Mulher Organização de Mulheres Negras. Prioritariamente, a questão racial era o eixo central da nossa organização enquanto grupo político, enquanto sujeito político. E foi assim, um pontapé, né, com 11 mulheres negras, lá em casa, que foi na minha casa, todas residiam em Porto Alegre na ocasião, das mais diferentes matizes, porque nós tínhamos dona de casa, estudante, auxiliar de enfermagem, nós tínhamos professores, artistas plásticos, mas o que nós tínhamos em comum era uma identidade coletiva, que era muito singular. O fato de sermos todas negras e o fato de também termos uma comunhão da nossa cultura. Creio que Maria Mulher foi a primeira organização feministas negras no Rio Grande do Sul e uma das 5 no Brasil. Nesse ano, 87, 88, várias organizações de mulheres negras foram fundadas no Nordeste, em São Paulo, né, na região Sudeste, na região Nordeste, e Maria Mulher foi uma dessas organizações, né? Era para pensar e buscar estratégias, inclusive, de modificar essa realidade que vivíamos, né? E por isso da formação. Desde os direitos sexuais reprodutivos, nos olhar para o nosso corpo e nos valorizar, né? Porque até então é negado, né? Não partimos de um padrão de beleza aceita, e não só de beleza, mas do próprio corpo.
num estado como é o Rio Grande do Sul. 35 anos. Somos bastante longevos em relação às outras instituições de mulheres. Aqui na cidade somos a mais antiga. Quase todas as entidades de mulheres se formaram nesse tempo, antes da Constituição e depois da Constituição Federal. Foram onde as mulheres negras, sentindo a necessidade de ter uma organização própria para discutir a questão do racismo, começaram a se organizar. E Maria Mulher também entra nesse momento para fazer essa discussão de ter uma organização de mulheres, né? Sempre a Maria me seduziu, de certa forma, dizendo assim, vem, participa, vem comigo, tu entende? Foi uma coisa muito legal, muito positiva, tu entende? Porque não era uma coisa rancorosa. Eu sou uma militante do movimento negro, né, desde 71. Para participar de um grupo feminista, um grupo negro feminista, para mim era muito significativo e importante, porque tu sentia, eu acho que em grande parte, a solidão da mulher negra, né, na sociedade, né, como chefe de família, como estudante. São tudo trajetórias solos, individuais. Agora o movimento negro está despertando para a psicologia, porque estão se formando psicólogas negras e negros. Então, eles podem dar uma melhor atenção a toda essa gama de necessidades que a comunidade negra tem em termos de atendimento, tu entende? Porque se tu chegasse para uma psiquiatra branca e dissesse assim, olha, estou com solidão em função do racismo que existe assim, dessa forma, dificilmente essa mulher ia fazer uma leitura correta, né? E agora, com essas novas profissionais no ramo, tu pode ver que existe um interesse maior, e isso é uma discussão que está acontecendo dentro do movimento negro, entende? Essa acolhida, esse senso de coletivo. Começamos a observar, a partir da fala dessas mulheres, que a violência tinha começado na infância, agravou na adolescência e por aí afora. Então pensamos, como cortar esse elo, esse vínculo, como trabalhar com a questão da banalização e da naturalização da violência. Porque elas não tinham um espaço onde elas podiam, né, falar das suas dores, e também não só das suas dores, mas das suas alegrias. E isso foi cativando, porque trabalhava através dos saberes, dos fazeres, da cultura, do lazer, da profissionalização. E para isso foi criado um grupo de profissionais. E profissionais, todos os profissionais de Maria Mulher eram mulheres e mulheres negras, em todas as áreas, principalmente na área da saúde, onde elas nunca tinham passado por uma médica negra, nunca. E lá elas tinham essa vivência, né? E aí passaram a trabalhar com a questão da autoestima. Eu lembro de um episódio, foi num período que teve uma conferência municipal de saúde e veio uma médica negra. E aí chega essa profissional e senta, esperando que elas pudessem ir chegando e tal. Ela sentou, nós fizemos um círculo e aí elas... não, a médica está atrasada, né? Eu disse, não, ela não está atrasada. Sim, ela ainda não chegou. Nós estamos todas aqui e ela não chegou. Aí disse, é essa aqui a médica? Não pode ser, ela é igual a nós. Na verdade, quando nos perguntam, dizem o Rio Grande do Sul é o estado mais racista do Brasil. Não existe, eu acho, no meu entendimento, lugar mais racista ou menos racista. Qualquer ato de racismo ele é grande, ele é imenso, seja em qualquer lugar que esteja acontecendo. Porque o racismo não é um fato isolado, gente. A sociedade brasileira é racista. Porque nós não tivemos uma ruptura disso, nós nunca conversamos com isso, nós não tínhamos livro que falasse sobre racismo. Sobre escravidão, nós colocamos a princesa Isabel como uma senhora que assinou uma lei para libertar. Ela só fez isso por uma questão política
que a Inglaterra disse que não queria mais comprar produto, e continuaram fazendo. Eu sou de Santana do Livramento. Na fronteira, por incrível que possa parecer, com a convivência com o Uruguai, e ali nós estamos muito próximos, são duas capitais que nós ficamos no meio, Porto Alegre e Montevidéu. A gente tem essa troca. Em que pese, no Uruguai, parece que não existe tanto negrito, mas tem muito negro também. E tem uma cultura. E isso ali na fronteira ressoa. O Estado brasileiro nunca discutiu o racismo, então toda a sociedade é constituída disso, um pouco ou menos. E o fato, assim, do Brasil não conhecer é muito por isso. A gente é aqui do sul do Brasil. O que deve acontecer também com outros estados do norte, do nordeste. Sou atriz, sempre estive muito perto dessas muitas mulheres que atuavam em diversos espaços, né? Seja no espaço da comunicação, seja no espaço cultural. Hoje eu estou falando, né, com esse frio aqui de Porto Alegre, estou em Porto Alegre, mas eu não moro mais em Porto Alegre, eu moro no Nordeste, eu moro em Salvador, na Bahia. Mas as pessoas não te ligam ao Rio Grande do Sul. As pessoas te ligam até Rio de Janeiro, carioca. Gaúcha, não. Porque a imagem que é vendida do Rio Grande do Sul é uma imagem de que não tem negros no Rio Grande do Sul. E no meu trabalho tinha um colega que... A senhora é gaúcha mesmo? Sou gaúcha. Mas é gaúcha? Eu falei, sou. E lá no Rio Grande do Sul, a minha família é bem grande, tem um monte de gente parecida comigo lá. Tem um escritor que diz que desde que o primeiro cavalo entrou na terra de São Pedro, entrou junto uma pessoa negra. Eu vim morar em Porto Alegre já com 19, 20 anos. Eu nasci em Cachoeira do Sul, que é uma cidade que fica na Depressão Central, como chamam. E eu costumo dizer que foi lá que eu aprendi a ser uma mulher preta. Eu estava no primeiro ano, e no primeiro ano eu tinha uma colega também preta na mesma sala comigo. Aí no segundo ano ela já não estava mais, porque ela teve que sair para cuidar de uma criança, filha de uma professora. E a minha mãe trabalhava na escola, chamavam de servente, pessoa que limpava a escola. Então, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, passou da tarde, noite é. Então, assim, a gente sabe que é preto, o preto não é só aquele escuro que nem eu, mas tem preto de pele mais clara, mas sabe que também é preto e que tem que estar nessa luta. A questão da fome também nos afeta imensamente, e aí a gente vai olhar a cor, é a população negra que está numa situação de pobreza absoluta. E isso, quando nós imaginávamos aqui uns 5 anos atrás que a gente já está conversando com as pessoas sobre segurança alimentar de novo, nós imaginávamos que a gente não ia mais falar sobre isso. Nós já estávamos num outro patamar de falar sobre a questão do acesso à educação, do acesso à universidade. Aí a gente volta de novo e faz a questão do combate à violência contra as mulheres e conversa de novo e denuncia de novo a questão da fome. A questão da violência policial. Então são situações que aqui na Cruzeiro são muito diárias, essa questão, e com mulheres.
Nós nem estamos falando da juventude negra, que são os meninos e meninas que todos os dias sofrem com essa questão da violência policial. Porque todo e qualquer negro que é assassinado é taxado imediatamente de bandido, né? E aí resta para a família tentar provar, buscar a dignidade do seu ente querido. Nós, mulheres negras, que somos mães de filhos negros, não dormimos tranquila, nunca. Nunca. Os nossos filhos estão em constante risco. Em constante risco. Sejam eles, tenham eles a profissão que tiverem, tenham eles a aparência que tiverem. O homem negro está completamente visado, ele está com um alvo no peito ou nas costas, se escolher, porque eles dão um tiro na frente, dão um tiro nas costas, isso, ó, coitadinho, morreu, sabe? Então, o jovem negro, homem, tá sujeito a isso. A mulher negra não tanto. A gravidez na adolescência, ela não se droga, dificilmente a mulher negra se droga, não se droga. As dificuldades familiares, que tu tem que cuidar de outros irmãos. Quando a gente pega um projeto que Maria Mulher teve aqui, que foi um projeto muito maravilhoso, no final dos anos 90, entrando nos anos 2000, que foi o DST-AIDS, que era aquele momento que as mulheres nem sabiam disso, ninguém sabia. A AIDS era uma coisa horrorosa e que ninguém conversava. Então, Maria Mulher teve esse projeto aqui e conseguiu conversar com essas mulheres, encaminhar essas mulheres. E desse grupo tem diversas mulheres que são portadoras do HIV e que sobreviveram. E que não se entendiam, porque apareceu a AIDS, ninguém sabia, não tinha coquetel. E aqui no Maria Mulher elas tiveram esse apoio, tiveram essa escuta e os encaminhamentos possíveis e de sobrevivência. Porque elas também desconheciam dos direitos, que tinham direito à educação, que elas têm direito a médico, direito a estar inserida na sociedade, que é um direito que todos nós temos, mas elas não, muitas famílias desconheciam isso e desconhecem ainda até hoje. E o meu sonho mesmo era trabalhar numa comunidade. E tinha o programa Família Cidadã, na época. Começamos a se reunir com equipes capacitadas na área da educação, na área da alimentação, fazer esses projetos e ingressar essas famílias a fazerem essas oficinas. Então, para elas estarem recebendo benefício, elas tinham que estar participando de alguma atividade profissional. Aqui é os encontros, então, eu quero Família Cidadã. Essa aqui é a promotora que está dando uma palestra, um seminário para as famílias, com criança, todo mundo participando. Eu estou lá no fundo, lá. Aqui é a oficina da costura, né? Aqui é a produção de alimentos. Os pães feitos por elas. Eu comecei trabalhando nesse programa Família Cidadã, que era um programa de renda básica. Eu já tinha uma boa consciência sobre essas questões, os meus pais sempre participaram de movimento negro, mas eu não tinha muito entendimento sobre as questões de gênero. E lá em Maria Mulher foi que eu fui me apropriar, né, do tanto de violência que nós mulheres e as mulheres em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade, sofrem ainda mais, né? E a minha experiência lá na entidade, trabalhando com outras mulheres negras, também foi um fator de empoderamento para mim, né? Porque foi a primeira vez que eu pude estar num lugar onde eu não era discriminada nem destratada pela cor da minha pele, né? Onde as pessoas me tratavam de igual para igual. Isso foi muito importante para eu poder me construir enquanto profissional de psicologia, melhorando também a minha autoestima, reconhecendo as minhas possibilidades enquanto profissional. Quando eu me vejo, eu sou Maria. E isso foi bem bom, assim, porque Maria me trouxe alguns entendimentos. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, eu sempre me soube negra, minha família é negra, mas eu queria saber por que
tantos negros viviam em condições tão precárias. E Maria me trouxe a ideia de luta e de participação. E me fez também ver com outros olhos, não é? Porque como nós vivemos numa sociedade que é discriminatória, que é racista, eu também não me furtei disso. Eu também tinha alguns pensamentos, algumas coisas relativas à pobreza. Tipo assim, bem, aquela gente é pobre porque quer. Mesmo eu querendo entender por que tantos negros são pobres. Então, são as contradições que a gente vive. E Maria me fez olhar o mundo com outros olhos. Todas nós somos Marias. E eu me lembro que todo mundo eu chamava com um nome e mais a Maria. A gente se trata como Maria. É uma segunda identidade, sim. Durante a semana, nós distribuíamos o material de leitura e, em reunião, todas tinham que dar uma opinião, se entendeu, se não entendeu, enfim. Isso fez com que muitas mulheres rompessem o seu silêncio, adquirissem confiança, o gosto da discussão. E o Maria me auxiliou a criar um contradiscurso e trabalhar com a beleza, né? Trabalhar a autoestima. E desta prática profissional, do convívio com essas mulheres, é que me permitiram eu apresentar o meu trabalho de TCC como um marco, né, de referência para a historicidade do povo negro do Rio Grande do Sul. Eu estou falando dos penteados afros, né, das tranças nagô, penteados afros, que reforçam o discurso identitário de negros e negras gaúchas do Rio Grande do Sul. Com isso, são 40 anos de enfrentamento a um padrão de estética europeu que predomina no Rio Grande do Sul. Eu me senti mulher negra com 18 anos. Até então eu não sabia o que era negritude, tu entende? Eu não discutia esse assunto. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu senti aquela coisa estranha, tu entende? Eu achei que alguma coisa não está batendo bem. Era só eu e um outro, que era meu colega, que era negro também. Não tinha negros na faculdade. Eu sinto que eu também fui vítima disso. Na minha trajetória de vida profissional, eu passei o preconceito racial. Só que eu não sabia que era preconceito. Eu vim a ver isso depois, com o estudo, trabalhando e conhecendo esse trabalho, que na época o que aconteceu comigo era preconceito racial. Maria Mulher me fez aprender que eu tinha uma responsabilidade e um compromisso por ser uma mulher negra, afetada por tudo isso, mas também com condições de entendimento e de compreensão e, portanto, com ferramentas para realizar enfrentamento de tudo isso. Que uma das oportunidades muito ricas da minha participação na Organização Maria Mulher foi o tempo que eu trabalhei de uma forma mais direta no que era denominado Programa SOS Racismo, um serviço essencial para a cidadania. Isso foi no início dos anos 2000 e foi uma iniciativa inédita no Rio Grande do Sul e bastante importante. Era um espaço em que nós contávamos com o acolhimento da área psicossocial, então tinha eu, psicóloga e uma assistente social, e com advogadas e advogados que realizavam então e analisavam a possibilidade de alguma medida no campo jurídico, no campo legal. E nós atendíamos e escutávamos pessoas que se percebiam afetadas pelo racismo e pela discriminação racial, denunciando, de certa forma, que racismo é uma forma de violência e que causa
tanto sofrimento psíquico quanto outras formas que já são, inclusive, reconhecidas pela literatura, pelos referenciais teóricos que se tem na área da saúde. Não tenho a menor dúvida, assim, né, de que foi lá que eu comecei a me construir enquanto mulher negra psicóloga, né? Embora eu digo isso assim, né? Embora eu tenha nascido com a pele escura, eu não tinha um pertencimento racial, assim, eu não tinha um entendimento dos mecanismos que o racismo usava para atuar, né, na nossa sociedade, não tinha esse entendimento, né? Eu passava por situações de racismo, mas achava que isso era da vida, né? Não tinha um entendimento para nomear esses acontecimentos como um ato racista, por exemplo. Foi também lá que eu comecei os estudos acerca da saúde mental da população negra, do adoecimento provocado pelo racismo. Eu sempre digo da onde é que eu me origino, né? Então, para além de ser filha de Dona Wanda e de seu Lauro, eu digo que a minha vida profissional começou com Maria Mulher, né? Eu sou advogada especialista na área de direitos humanos, sou especializada em relações raciais e também em violência doméstica. Já tinha, obviamente, sendo uma mulher negra, entendia que as pessoas negras passavam por discriminação racial diariamente, mas ali a gente tinha uma possibilidade de lutar contra, né? E não é um lutar contra simplesmente levantando cartazes, enfim, mas agindo, e isso era mediante o ingresso de ações criminais. Como é que a gente fortalece as mulheres que estão passando violência doméstica para que elas se encorajem, para que elas busquem ajuda, para que elas façam a denúncia, né? Que isso tem um processo, né? Desde que a mulher consegue falar da violência até que ela consiga fazer a denúncia, tem um processo em que ela precisa ser acolhida, que ela precisa ser cuidada. Só foi possível fazer esse trabalho, a gente fazer esse trabalho com a qualidade, em função das mulheres de Maria Mulher. No início, quando eu estava no SOS Racismo, eu tinha poucos colegas advogados para discutir essa pauta racial. E foi muito interessante. Desde 2001, na verdade, assim, Maria Mulher sempre acreditou que eu podia realizar as coisas. As Marias que chegaram aqui, as que estão aqui hoje, são Marias que chegaram para fazer algum projeto. Por exemplo, eu vim fazer o projeto Lélia Gonzalez, que era fazer a intermediação de Maria Mulher no interior. Aí nós fizemos Pelotas, Passo Fundo, Santana do Livramento e Caxias, a organização com as mulheres, conversando sobre o Espalha Brasa, que é exatamente isso, conversar com mulheres negras naquele espaço delas, com as suas vivências, homens e mulheres. Homens também participaram. Nós fazíamos 3 dias no interior. É muito bom. E realmente espalhou essa brasa, foi para o interior assim. O fato da gente poder exercitar a fala pública, isso é um ganho que é pessoal, mas que é coletivo, também enorme, porque acaba formando e influenciando, então, né, por gerações, essa possibilidade. E aí começa o meu viver na Maria Mulher como jornalista, como assessora de imprensa dessa organização. E foi aí que nós criamos um boletim online, seguindo todos os padrões jornalísticos, e isso pegou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e mais atingindo as organizações de mulheres negras e brancas de todo o país. E assim foi indo, foi aumentando. No espaço onde estávamos já não dava mais. A prefeitura nos contata e pergunta se é possível a gente fazer parte daqueles programas sociais, né, de contratar profissionais e tal. Nós aceitamos e com uma exigência. Todos os profissionais que nós iríamos contratar na área psicossocial, que é psicóloga e assistente social, deveriam ser negras. Foi uma luta muito grande, porque
porque não entendiam, né? Quem é racista não entende, acha que nós estamos no mesmo patamar. Não, nós entendemos que tinha que ser, tendo em vista que é uma organização de mulheres negras e exigimos que as profissionais também não fossem. E constantemente eu estou respondendo perguntas: o que era ser e o que ainda é ser uma mulher jornalista negra e ser sempre, no espaço onde você trabalha, uma, única. A primeira repórter negra a fazer cobertura esportiva no principal jornal de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, onde eu permaneci um período de 16 anos lá, não galguei o cargo de chefia. Está demarcado espaço para as mulheres negras e para as mulheres em geral. A sua autoestima, ela fica sempre embaixo. Então, eu hoje, assim, que eu chego à presidência dos sindicatos de jornalistas, aos 71 anos, e eu continuo percebendo isso. Eu continuo percebendo que o racismo está em todos os espaços. Ele é mascarado. E mesmo no espaço sindical, as mulheres, elas têm que fazer este movimento. Então, é disso que nós estamos falando, é disso que Maria Mulher vem fazendo e vem falando há muito tempo. Desde muito tempo que as mulheres negras se organizam. Não dessa forma contemporânea, não dessa forma que a gente tem hoje, né? As pessoas brancas precisam vir para a luta. Então, enquanto as pessoas brancas não entenderem que essa luta é uma luta de todos, de toda a comunidade, de toda a sociedade, vai ficar mais difícil. Vai facilitar quando todas as pessoas que não são racistas agirem de forma antirracista. Sou professora universitária, sou historiadora, sou professora da Universidade do Estado da Bahia. Eu trabalho muito com essa questão de ensinar a história das mulheres negras com este contínuo histórico de resistência e com o racismo, da forma como ele nos interpela, é uma luta que a gente não abre mão. Não tem como deixar de ser ativista em um país racista. Então, aonde nós estamos, não importa. O lugar que estamos ocupando, essa luta faz parte do nosso fazer político, do nosso fazer acadêmico. Inicialmente, a gente começa numa garagem e ficou, inclusive, conhecido como uma garagem de Maria Mulher. Muitas vezes, as nossas reuniões, nós éramos mais do que cabíamos dentro da garagem. Então, eu sempre via falar assim, Maria, Maria e tal, né? Dos homens falando sobre essas mulheres que lutavam. E eu conhecia assim de forma pejorativa, sabe? As negras revoltadas, tal. Então, por parte assim, né? Por parte assim do meu ex-marido, assim, fiquei sabendo, dos amigos dele. E rolava esse estereótipo assim, são solteiras, estão revoltadas, não tem panela para lavar em casa. Os homens falavam isso. As mulheres casadas tinham essa visão das mulheres que estavam lutando no Maria Mulher ou em outros grupos feministas. E daí eu comecei a ir no Maria, me aproximar, daí comecei a fazer oficina, comecei a trabalhar com as gurias, participar dos projetos. Isso aí vai empoderando a mulher negra, né? É um ponto importantíssimo trazer para o currículo escolar a história da África, né? Que é uma luta que a gente já vem desde 2013 e até agora a gente não é efetivo, assim, né? Essa colocação da história, porque eu acho que é só através desse conhecimento, desse passado, da nossa ancestralidade, é que a nossa juventude vai ter uma autoestima, uma noção da sua importância. Então, essas oficinas, com esse objetivo, desconstruindo os mitos em torno da história da África
era tu trazer os mapas e tu não pensar que essa África é estereotipada, que só tem bicho, só tem... Como a mídia costuma mostrar para a gente, né? Reforçar essa identidade. Mas Maria Mulher é o meu chão, Maria Mulher é o grupo que me forjou. Hoje, é o que eu disse para vocês, hoje eu sou uma mulher negra que entendo essa sociedade, que entendo o racismo, que entendo o que eu sofro todos os dias, que eu entendo, por exemplo, por que eu moro num bairro onde somos poucos os negros, apesar de eu morar numa cidade, numa das mais negras, mas nós somos poucos. E também foi Maria Mulher que me deu isso, foram as minhas companheiras de garagem, foram as minhas companheiras de organização. Eu sempre brinco que no meu Lattes, né, no meu currículo, o que tem de mais importante é a minha passagem por Maria Mulher e pelo movimento de mulheres negras. O Maria, como movimento feminista negro, ele tem fortalecido as mulheres a entrarem nos quadros políticos, né? Então, eu acho importante, assim, a gente conseguir se enxergar e manter como irmãs, mas não só entre irmãs negras, né? Mas a questão também do branco entender que situação que ele se encontra, dos privilégios que a branquitude oferece para ele conseguir se deslocar e ter uma perspectiva democrática de uma sociedade que é plural, multirracial, como a brasileira. Que aqui também foi criado o curso de alfabetização para as mulheres que não sabiam nem escrever o nome, não sabiam assinar, capacitando o beabá para as mulheres, de pegar na mão e assinar seu nome, que depois elas saíram daqui feliz da vida, porque conseguiram aprender a assinar seu nome, tirar sua identidade, ser uma cidadã, né? Pessoas que deixavam de trabalhar porque eu não tenho dente, eu estou desdentada. A gente tinha as parcerias para conseguir encaminhar, para elas terem um visual melhor. O cabelo, nós tínhamos oficina, vamos tratar do seu cabelo, fazer tranças, as oficinas era para isso, vamos pintar, se vestir, a costura para as mulheres fazerem suas próprias roupas. Nós vamos ter, por exemplo, aqui a questão da cozinha, a questão da alimentação, mas também a alimentação é um conjunto de situações que a gente deve conversar. Não é só preparar a receita do pão, não é só não ter fome, é poder ter esse acesso à alimentação de qualidade, é poder tu pensar, inclusive, de ter uma alimentação orgânica. Tu sabes que é uma coisa incrível que todas as pessoas que chegam aqui, ou quando a gente sai por aí, e tu fala Maria Mulher, alguém diz, eu estive aqui quando criança. Aí tu fala com uma outra menina, não, a minha mãe fez um curso de costura aqui. A minha mãe... Sim, Maria Mulher é muito, muito, muito vista aqui e muito lembrada. No período que estive lá, meu trabalho sempre foi com as adolescentes, com as meninas negras. Sou bióloga de formação, com especialização em saúde pública. O ano passado eu estive dando uma palestra no Instituto Federal, em Viamão. Quando chego, quem está na mesa? Uma das meninas da qual eu fui mentor em Maria Mulher. Ela também palestrando. Aquilo para mim foi um presente, né? Uma menina que está na universidade, está na URGS, com uma fala política maravilhosa, reivindicando seus direitos. Então, isso é um presente fantástico. Então, essa foi uma missão de Maria Mulher, que hoje ela se espalhou por outras organizações também. Nós já tivemos atendimento psicológico, já tivemos atendimento advocatício. Era bem importante, mas eu não sei se a gente vai conseguir reativar tudo da mesma forma, porque eram convênios, né? Tem que fechar convênios com entidades, com secretarias, com
o ministério, tem que ver tudo isso, né? O aspecto legal para retomar todas essas atividades. Por que o curso de educação financeira ele leva esse princípio? Porque a gente está falando de uma organização comunitária. Quem ganha, digamos, menos que um salário mínimo, como é que pode... É uma nova geração que vem, que acorre a Maria, já com outras problemáticas, né? Com outros argumentos, outras necessidades, mas que não perderam a referência da Maria como uma instituição de mulher negra. E hoje eu venho batalhando muito para me inserir na área da moda. Procuro cuidar do dinheiro que eu ganho. Essas meninas negras têm uma visão de mundo muito boa. Elas não passaram por tantas dificuldades como a gente passou para ser aceita da sociedade, tu entende? Elas estão com o cabelo solto desde pequenininho. Eu me lembro quando eu era pequena, botava um sabonete em mim, puxava os cabelos assim, eu ficava assim, com os olhos assim, porque não podia usar cabelo solto. Entende? Então, algumas conquistas foram obtidas, tu entende? E as mulheres, tu pode ver mulheres negras sentadas num bar, mas não tinha disso, gente. Não existia isso. As mulheres estão se bancando, elas estão trabalhando e se bancando. Então, isso aí modificou o perfil. A mulher negra está muito mais exigente. Muito mais exigente. Então, eu acho que a gente vai ter muito mais coisas a oferecer e a trocar, a cambiar com essas mulheres. Os meus desejos é ir pra praia. Deixar preparado esse espaço, que outras meninas, outras mulheres venham e que continuem conversando sobre diversos assuntos. O que elas dizem? Vocês transformaram as nossas vidas. Eu digo que é o contrário. Nós nos transformamos em função delas. Eu aprendi muito com elas. Ela me transformou numa outra pessoa, com um olhar muito mais aguçado para essas questões, né, de direitos humanos. Eu acho que a Maria Mulher merecia um lugar assim, sabe? Aqui, dentro da comunidade, não saiu, esse que é importante, sabe? Eu acho que vai ter vários elementos que são integradores, são facilitadores da vida, o salão de beleza, a cozinha. É muito bom esse aconchego, esse chegar junto, tu entende? Para uma organização com um perfil do Maria Mulher, só tem sentido se ela tiver cravada dentro de uma realidade social que permeie, vamos dizer assim, a fotografia do que é ser mulher negra nesse país. E eu acho que a Cruzeiro, né, o bairro Cruzeiro, é o exemplo dessa realidade. Precisamos ter uma sede digna para receber as mulheres, para trabalhar com as mulheres, para que elas também tenham uma referência positiva. Um compromisso não só com o agora, mas com o futuro. É um compromisso muito grande, assim, a gente estar numa instituição que tem 35 anos. E atravessar esse ato que nós tivemos que ficar aqui, de não ter a sede. E agora também, esse compromisso de botar essas coisas a funcionar. Nós temos que ter as pessoas usando esse espaço, né? Termina um ciclo e começa outro, né? Acredito que esse novo ciclo seja mais próspero. Estamos achando lindo, porque é um resgate da nossa história que está sendo... É como se estivesse contando essa nossa história novamente. Essa aqui é a concretude do nosso sonho. Eu lembro que a gente tinha mães e tinha meninas muito jovens que viviam numa sociedade, que viviam numa vida de muitas dificuldades, né? E quando tu está assim, num contexto de muita dificuldade, às vezes os sonhos ficam muito distantes, né? Ficam muito longe, porque tu tem que dar conta do teu dia a dia. E acho que uma das atividades que a gente tinha no Maria era essa possibilidade de sonhar. Muito obrigada, Maria Mulher, por oportunizar essa fala
também por oportunizar vários momentos bons da minha vida. Eu sempre digo que Maria Mulher presta um trabalho para a comunidade da Cruzeiro, mas mais do que isso, Maria Mulher faz um acolhimento também das mulheres negras que vão para lá trabalhar. E isso me mudou completamente como profissional de psicologia. E eu só tenho que agradecer esta oportunidade, esse privilégio de poder ainda, né, ser integrante de Maria Mulher, de poder contar com as Marias, né, de ser uma Maria. E agora vou até o fim da vida sendo Maria e com Maria. O papel que Maria Mulher faz e vai continuar fazendo, me parece que é fundamental, assim. No momento que a gente avançou muito na questão de cidadania e tal, agora nós tivemos um retrocesso de ter fome de novo, voltamos aos primórdios de estar atendendo a questão da alimentação. Mas daqui a pouco a gente também vai ter que estar num outro patamar. Quando nós tivermos com todos os nossos materiais montados, começar de novo a conversar com essas mulheres no projeto de geração de renda, com os projetos de cidadania, que são talvez os projetos mais importantes que Maria Mulher nesse longo de 35 anos. Tem um poema que Oliveira fez que fala sobre os cabelos, né? O nome do poema é Cabelos que Negros. Cabelo carapim engrudinhado de molinha, que sem monotonia da lisura mostra e esconde. Que as mulheres que vêm aqui com seus filhos entendam a plenitude da cidadania. A sua plenitude da cidadania como um dos bairros mais populosos de Porto Alegre, e também a sua cidadania como cidadã brasileira. Cabelo bom, que dizem que é ruim, e que normal, ao natural, fica bem em mim, fica até o fim. Porque eu quero, porque eu gosto, porque sim, porque eu sou pessoa, porque eu sou pessoa negra e boa. Falaram tanto que o nosso cabelo era ruim, que a maioria acreditou em tudo. Ainda bem que as raízes continuam intactas e há maravilhosos pelos crespos em quilombo das regiões íntimas de cada uma de nós. Cabelo carapim engrudinhado de molinha, que sem monotonia da lisura, mostra e esconde a surpresa de mil espertas espirais.